Um assunto interessante é memória. Memória é um assunto realmente que está sendo estudado sob vários ângulos diferentes atualmente. Os neurocientistas estudando o funcionamento cerebral da memória, a localização, onde se dá cada processo de armazenagem e de resgate da memória. Muita coisa está se descobrindo, a gente ainda sabe pouco sobre o cérebro. Mas a gente sabe, por exemplo, que as memórias mais significativas são aquelas que vêm carregadas de emoção. São aquelas que, se você for olhar para o cérebro quando elas estão acontecendo, quando aquelas situações estão acontecendo para você, você vai ver que as zonas cerebrais que trabalham quando você sente emoções estão trabalhando naquele momento. É muito mais fácil você guardar alguma coisa, você guardar uma lembrança quando as regiões do cérebro estão em funcionamento, aquelas regiões relativas às emoções. Então você tem muito mais dificuldade de perder essas memórias, ou seja, você tem muito mais facilidade de retê-las, de guardá-las e de ter acesso a elas, né? Agora, outro dia uma pessoa me disse assim: eu não gosto muito de criança, porque quando eu era pequeno, tinha umas crianças no meu bairro que batiam muito em mim. Então eu tenho horror à criança. Quando eu chego perto assim de um grupinho, eu já fico nervoso. Então eu disse para ele: olha, você pode atualizar essa memória. Vamos pensar hoje. Hoje você é um homem adulto, não é? Então, você não é mais aquele garotinho. Então, uma coisa é quando você era aquele garotinho e todo o sentimento e a experiência ruim que te causou, todo o sentimento desagradável que te causou aquela situação. Hoje, você sendo um adulto, você não tem mais por que temer crianças, você é muito mais forte. Então, a atualização é isso também. É uma coisa que a gente deve fazer. Perceber aonde a gente está nesse momento, agora, que recursos a gente já tem para lidar com aquela situação de passado. Então, a psicanálise diz que a gente deve lembrar para poder esquecer. Isso significa lembrar, elaborar, atualizar aquilo que aconteceu, colocar nos dias de hoje o que aquilo significa para nós, como nós estamos naquele contexto de hoje em relação àquela situação que já se passou, e aí sim a gente pode esquecer.